Olá, amigos do Esporte a Motor. Depois de uma corrida muito interessante no Canadá, a Fórmula 1 retorna na Europa para a primeira rodada tripla do ano. Teremos o GP da Espanha neste domingo, o da Áustria no próximo e o da Grã-Bretanha no domingo seguinte. Um prato cheio para o fã de Fórmula 1. Chegamos então à 10ª etapa da temporada e é hora de apertar os cintos, baixar a viseira para mais um pré-GP. O programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. Serão 3 semanas intensas de Fórmula 1 na Europa. E começamos por uma pista que, embora já há alguns anos não venha mais sendo usada na pré-temporada, ainda é bastante conhecida de todos os engenheiros e pilotos. É o circuito de Montmeló, 30 quilômetros ao norte de Barcelona, que vai receber um GP de Fórmula 1 pela 34ª vez. A primeira foi em 1991, quando Nigel Mansell e Ayrton Senna quase se tocaram na reta principal em um belíssimo registro da alta competitividade entre esses dois pilotos espetaculares. 34ª vez em Barcelona, 54ª vez na Espanha. O país, que já alimentava muita tradição no motociclismo, passou a dividir uma atenção maior com as 4 rodas graças ao sucesso de Fernando Alonso. Mas sempre foi um destino importante dentro do calendário da Fórmula 1. O primeiro GP da Espanha foi disputado em 1951 no circuito de rua de Pedralbes, que voltou a receber a prova em 54. Após um hiato de 14 anos, a Espanha voltou a figurar no campeonato em 1968, fazendo então um revezamento entre os circuitos de Jarama, em Madrid, que recebia a Fórmula 1 em anos pares, e a perigosíssima Montjuïc, um circuito montado em um parque de Barcelona nos anos ímpares. O revezamento durou até 1975, quando cresceram bastante as preocupações com a segurança de Montjuïc. Os pilotos na época ameaçaram boicotar o GP por causa da falta de segurança e antes mesmo dos treinos livres aconteceram diversas reuniões entre os pilotos liderados por Emerson Fittipaldi e Jack Stewart. O Emerson me informava sobre o que era conversado entre eles e eu fui autorizado a acompanhar os pilotos na vistoria feita nos pontos mais críticos. É incrível o que eu vi. Guarda-reios presos com arame, e quando existia parafuso no lugar do arame, não havia porca para sustentá-los no outro lado. Uma coisa tão precária que levou à ideia de boicotar o Grande Prêmio. Mas poucos pilotos podiam enfrentar a vontade dos donos de equipes. Emerson tomou a decisão mais drástica. Ele se recusou a participar do Grande Prêmio. O final foi trágico. Durante a corrida, a asa traseira da Embassy Hill de Rolf Stommelen se quebrou, ele bateu e voou sobre as barreiras, matando 5 pessoas nas arquibancadas. O brasileiro José Carlos Patti foi envolvido também, mas só o carro sofreu consequência. Stommelen ficou um bom tempo no hospital em Barcelona. Os organizadores levaram 4 voltas para encerrar o GP, tempo necessário para que Jochen Mass ultrapassasse Jack Hicks para vencer o Grande Prêmio. Com apenas 25 voltas válidas, 18 pilotos bateram, 4 deles na liderança, e apenas 8 completaram a corrida, que teve então metade dos pontos distribuídos aos 6 primeiros colocados. Apesar do final trágico, foi a corrida em que pela primeira e única vez uma mulher pontuou na Fórmula 1. A italiana Lela Lombardi foi a 6ª colocada com a Marti e levou meio ponto, porque o normal seria levar 1 ponto, mas a corrida foi antecipada ao final e aí todos os pilotos levaram pontos pela metade. Os jornalistas brasileiros precisavam ouvir a opinião de Emerson, que tinha voltado para casa na Suíça no sábado. Fizemos um acordo entre nós e eu fiquei encarregado de ligar para o Emerson. É bom lembrar que não existia celular
e não eram todos os países que mostravam as corridas pela TV. A Suíça era um que não mostrava. Portanto, Emerson não sabia de nada quando atendeu o meu chamado, feito pelo telefone público da sala de imprensa. Enquanto eu relatava o que havia acontecido, Emerson se manteve calado e demorou para se recompor diante do que ouvia. Ele disse que havia pressentido alguma coisa de muito ruim e que tomaria providências junto à FIA para não mais se correr em Montjuic. E, de fato, Montjuic nunca mais recebeu a Fórmula 1. O ótimo autódromo de Jarama, ao lado do aeroporto de Madrid, passou a ser a casa do GP espanhol até 1981. E depois disso a Espanha ficou sem a Fórmula 1 por 5 anos. Quando voltou, em 86, correu pela primeira vez no circuito de Jerez de la Frontera, onde ficou até 1990. Em 1991 foi inaugurado o circuito de Montmeló. E aqui vai um fato curioso. O Parque de Montjuic foi todo reformulado para ser o centro das competições dos Jogos Olímpicos de 1992. Jerez de la Frontera ainda recebeu a Fórmula 1 em 1997 para substituir o GP de Portugal, que teve de ser cancelado por conta do atraso nas obras no Estoril daquele ano. Esta foi a corrida em que, todos lembram, Jacques Villeneuve conquistou o título mundial depois de uma tentativa de jogo sujo de Michael Schumacher. Na época, sem o nome oficial de GP da Espanha, a corrida levou o nome de GP da Europa, um recurso que a Fórmula 1 utiliza quando precisa repetir GPs no mesmo país. Além do título de Villeneuve, com toda a equipe usando perucas loiras, como era o cabelo do campeão, o fim de semana é lembrado também pelo inédito empate triplo entre os 3 primeiros colocados no grid de largada: Villeneuve, Schumacher e Heinz-Harald Frentzen. A diferença entre eles, 0,000. A Fórmula 1 também passou por Valência, com o nome de GP da Europa entre 2008 e 2012. Apesar do sucesso das corridas e da beleza de Valência, é inegável que a casa da Fórmula 1 na Espanha é mesmo Barcelona, e desde 1991. Os maiores vencedores do GP da Espanha conquistaram todas as suas vitórias justamente em Barcelona. Michael Schumacher e Lewis Hamilton, mais uma vez, estão empatados como recordistas, cada um com 6 visitas ao degrau mais alto do pódio na Espanha. No caso de Schumacher, uma delas é ainda mais memorável, porque foi a primeira vitória dele pela Ferrari no GP de 1996, disputado sob chuva intensa. Jack Stewart, Nigel Mansell, Alain Prost, Mika Hakkinen e Max Verstappen venceram 3 vezes cada. Dos brasileiros, Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna venceram 2 vezes na Espanha, mas nenhuma em Barcelona. Felipe Massa foi o único a vencer em Barcelona. O circuito passou por algumas alterações de layout desde a inauguração. De 2007 a 2022, a pista tinha uma chicane no setor final pouco antes da reta dos boxes. Com a nova configuração dos carros, ano passado a chicane foi retirada e a curva final do circuito voltou ao seu formato original. Além de ter reduzido o tamanho da pista de 4.675 metros para 4.657, os tempos de volta baixaram quase 6 segundos. Ainda com a chicane, Charles Leclerc fez a pole em 2022 com 1 minuto 18 segundos 750 milésimos. Já com o formato original, Max Verstappen fez a pole em 2023 com 1 minuto 12 segundos e 272 milésimos. Pista exigente com carros, pilotos e pneus, tanto que depois de 3 etapas consecutivas com os modelos mais macios de pneus, a Pirelli volta com os compostos mais duros, C1, C2 e C3. Na próxima semana começam os Jogos Olímpicos de Paris, e isso nos faz lembrar a incrível transformação pela qual passou Barcelona, uma cidade que estava fadada à degradação. A reconstrução de Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992 representou um marco histórico. A cidade passava por uma fase de decadência industrial e urbana,
com áreas degradadas e infraestrutura obsoleta, além de um trânsito colapsado em suas ruas estreitas. A decisão de hospedar os Jogos incentivou uma ampla renovação urbana que transcendeu a simples preparação esportiva. As obras incluíram a recuperação de áreas litorâneas antes poluídas, com a criação de praias e a limpeza do mar Mediterrâneo na região portuária. Essa região agora virou um centro turístico importantíssimo. Grandes espaços públicos foram criados, como o Parque Olímpico de Montjuïc, aquele mesmo da Fórmula 1 nos anos 70, e a Vila Olímpica, que transformaram antigos bairros industriais em locais modernos e vibrantes. O legado dos Jogos de 1992 não se limitou à infraestrutura física. O evento marcou um ponto de inflexão na autoestima e identidade da cidade, reafirmando sua posição como uma metrópole global e destino turístico dos mais acessados na Europa. Não foi coincidência a Fórmula 1 ter mudado seu GP de Jerez para Barcelona exatamente um ano antes da Olimpíada. Naquele ano, a Globo me mandou para a Espanha uma semana antes do Grande Prêmio, exatamente para uma série de reportagens que mostraram os preparativos para os Jogos Olímpicos. E eu vi um parque de Montjuïc muito diferente daquele que eu conhecia da época dos Grandes Prêmios. Desde então, Barcelona tem continuado a crescer e evoluir, aproveitando o impulso dos Jogos Olímpicos lá de 92 para se tornar um polo de inovação e tecnologia. A economia local se diversificou, com a cidade atraindo investimentos e empresas multinacionais, enquanto preserva sua rica herança histórica e cultural. Hoje, os marcos criados para os Jogos Olímpicos ainda são visíveis e utilizados pela população. Eles servem, por exemplo, como testemunho do sucesso da reconstrução urbana e do legado duradouro de um evento que transformou não apenas a paisagem física, mas também a alma e o futuro de Barcelona. O próprio circuito da Catalunha, antes da sua inauguração oficial, foi usado para uma prova de ciclismo na Olimpíada de 92. Nos últimos anos, a continuidade da Fórmula 1 em Barcelona entrou em discussão depois do anúncio da presença de Madrid no calendário, com um circuito de rua a partir de 2026. Mas o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirma que todos os esforços serão feitos para tentar preservar as duas corridas na programação, tanto Barcelona quanto Madrid. Deu tudo certo para Max Verstappen no Canadá e ele voltou a abrir vantagem na liderança, especialmente depois do desastre que foi o fim de semana para a Ferrari. Agora o holandês soma 194 pontos contra 138 de Charles Leclerc, que agora passa a receber a ameaça de Lando Norris com 131. Carlos Sainz Jr. segue em quarto com 108, porque Sérgio Pérez, o quinto, com 107, também não pontuou. Oscar Piastri é o sexto com 81, George Russell, o sétimo, com 69, e Lewis Hamilton soma 55 no oitavo lugar. Fechando a tabela dos 10 primeiros estão Fernando Alonso com 41 pontos e Yuki Tsunoda com 19. A vantagem da Red Bull na tabela de construtores foi de 25 para 49 pontos. Agora o time austríaco soma 301 contra 252 da Ferrari, que sofreu um abandono duplo no Canadá. Aliás, o primeiro desde o GP do Azerbaijão de 2022. Em terceiro lugar, a McLaren soma 212 e começa a se aproximar dos italianos. Na pista, o desempenho já parece bem equiparado. Isoladas em quarto e quinto, Mercedes, AMG Petronas e Aston Martin somaram até agora 124 e 58 pontos. A Racing Bulls segue em sexto com 28, bem à frente da Haas, que soma 7, e vê a aproximação da Alpine agora com 5 pontos. A Williams continua com 2 pontos e a Sauber segue sem pontuar na temporada. Hora de conferir a programação para o GP da Espanha.
O Band Esportes mostra o primeiro treino livre às 8h30 da manhã e o segundo ao meio-dia. Isso na sexta-feira, e vale lembrar que no Band Esportes sempre entramos com a transmissão cerca de 10 minutos antes do início da atividade. No sábado, a terceira sessão de treinos livres começa às 7h30 da manhã, também no Band Esportes. A classificação acontece a partir das 11 horas, com transmissão ao vivo da Band desde as 10h30. E no domingo, estaremos no ar na tela da Band a partir das 9 da manhã, trazendo todas as informações do pré-hora do GP, que tem largada às 10 horas. Bom, pudemos concluir pelas últimas corridas que a Red Bull já não está assim tão à frente da concorrência, mas que pode se beneficiar sim de uma boa briga que se desenha entre Ferrari e McLaren, sempre se revezando à frente na caça a líder, dependendo da pista, claro. Em termos de desempenho, o Barcelona é um cenário que vai responder muitas perguntas no final de semana, por se tratar de um circuito conhecido de todos e que estabelece padrões. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela companhia, pela audiência e peço que deixem seu like e seu comentário. E principalmente, se ainda não for inscrito aqui no Automotor, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever-se para ter acesso a todo o nosso conteúdo, aquilo que a gente produz aqui no canal, além desse pré-GP. Então, nos vemos no final de semana. Tchau!